Fatos curiosos da Primeira Guerra Mundial que você não sabia. A Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, foi um dos conflitos mais impactantes da história moderna, recheado de fatos curiosos e impressionantes que até hoje surpreendem. Imaginem só, um mundo à beira da mudança, onde impérios centenários se enfrentavam em uma batalha que abalou o planeta. Neste vídeo, vamos explorar 10 fatos curiosos sobre a Primeira Guerra Mundial, revelando detalhes fascinantes que poucos conhecem. Preparem-se para uma viagem no tempo, de volta a um período crucial que moldou o mundo em que vivemos. Antes mesmo da explosão da Segunda Guerra Mundial, o conflito de 1914 a 1918 já era conhecido como a Grande Guerra. A escala da destruição, nunca antes vista, levou as pessoas a acreditarem que aquela era a guerra para acabar com todas as guerras. Naquela época, ninguém poderia imaginar um conflito ainda maior no horizonte. Mas o título, A Grande Guerra, permaneceu. Um testemunho sombrio da brutalidade e da escala sem precedentes daquela guerra. No frio e brutal inverno de 1914, algo extraordinário aconteceu. Na noite de Natal, um espírito de humanidade brilhou nas trincheiras. Soldados alemães e britânicos, inimigos jurados, abaixaram suas armas. Canções de Natal ecoaram pela terra de ninguém, um coral improvisado de vozes anti-inimigas. Presentes simples, como cigarros e chocolates, foram trocados, um gesto de boa vontade em meio ao caos. E, em um momento surreal, uma partida de futebol aconteceu, unindo aqueles que horas antes tentavam se matar. A trégua de Natal foi um breve vislumbre de humanidade em meio à barbárie da guerra. Em uma era anterior à comunicação instantânea, os pombos-correio desempenhavam um papel vital na Primeira Guerra Mundial, carregando mensagens através de céus crivados de balas. Um desses pombos, Cher Ami, tornou-se uma lenda. Em meio ao caos da batalha, ele foi enviado com uma mensagem crucial de um batalhão americano cercado. Apesar de ter sido gravemente ferido, Cher Ami voou 40 quilômetros em 25 minutos, entregando a mensagem que salvou 194 soldados. Sua bravura lhe rendeu a mais alta condecoração militar francesa, a Croix de Guerre. Cher Ami, o pombo-herói, é um símbolo da importância desses animais na guerra. Capítulo 4. Os animais desempenhavam diversos papéis na Primeira Guerra Mundial, e os cães, em particular, mostraram lealdade e bravura excepcionais. Stubby, um Bull Terrier misturado, tornou-se uma lenda ao servir ao lado das tropas americanas. Encontrado vagando pelo campo de treinamento, Stubby rapidamente conquistou os soldados. Ele aprendeu a reconhecer o cheiro do gás mostarda, alertando os soldados sobre ataques com seus latidos. Stubby também localizou soldados feridos na terra de ninguém, e até mesmo capturou um espião alemão, tornando-se o único cachorro a ser promovido a sargento pelo exército dos Estados Unidos. Stubby, o cão-soldado, é um lembrete do vínculo único entre humanos e animais, mesmo em tempos de guerra. Capítulo 5. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito em que a propaganda foi usada em larga escala para influenciar a opinião pública. Governos usaram cartazes, filmes e jornais para mobilizar suas populações para a guerra. Imagens heróicas de soldados e apelos patrióticos eram comuns, incentivando o alistamento e o apoio ao esforço de guerra. A propaganda também teve um impacto significativo nos papéis de gênero. Com os homens nas linhas de frente, as mulheres foram incentivadas a assumir trabalhos tradicionalmente masculinos em fábricas e fazendas, desafiando as normas sociais e abrindo caminho para futuras mudanças sociais. Capítulo 6. As trincheiras da Primeira Guerra Mundial eram muito mais do que simples buracos no chão. Elas se estendiam por quilômetros, formando labirintos subterrâneos que abrigavam milhões de soldados. Dentro dessas trincheiras, um novo mundo se formava. Havia dormitórios improvisados, postos médicos rudimentares,
e até mesmo cozinhas improvisadas. Mas a vida nas trincheiras era extremamente desafiadora. A lama constante, o frio intenso, a infestação de ratos e a ameaça constante de doenças e bombardeios tornavam a vida um inferno na Terra. As trincheiras da Primeira Guerra Mundial se tornaram um símbolo do horror e da brutalidade do conflito. Poucos sabem que o renomado autor de O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, serviu na Primeira Guerra Mundial. Como segundo-tenente do exército britânico, ele lutou na Batalha do Somme, uma das mais sangrentas da guerra. As paisagens desoladas do campo de batalha e a camaradagem entre os soldados nas trincheiras tiveram um profundo impacto em Tolkien. Muitos acreditam que suas experiências na guerra influenciaram diretamente a criação da Terra-média, o mundo fictício de suas obras. As paisagens desoladas de Mordor, por exemplo, ecoam a devastação do campo de batalha, enquanto a camaradagem entre Frodo e Samwise espelha os laços formados entre soldados em tempos de guerra. A Primeira Guerra Mundial deixou uma marca indelével na psique de Tolkien, moldando sua escrita de maneiras profundas. Capítulo 8. O poder das armas da Primeira Guerra Mundial era impressionante. O barulho das explosões de artilharia era ensurdecedor, capaz de ser ouvido a quilômetros de distância. Mas o que poucos sabem é que, em alguns casos, o alcance do som era ainda mais impressionante. Durante a Batalha de Loos, em 1915, o estrondo das explosões foi ouvido a mais de 300 quilômetros de distância, na Inglaterra. Imagine só, o barulho da guerra atravessando o Canal da Mancha, um lembrete constante da violência que assolava a Europa continental. Essa história ilustra o poder bruto das armas da época e o alcance global do conflito. Capítulo 9. A Primeira Guerra Mundial viu o nascimento de muitas tecnologias inovadoras, incluindo o tanque, mas a história por trás do nome tanque é bastante peculiar. Durante o desenvolvimento secreto do veículo blindado, os britânicos precisavam de um codinome para despistar os espiões inimigos. A solução? Chamá-los de tanques de água, sugerindo que se tratava de um projeto inofensivo relacionado ao abastecimento de água. O codinome tanque pegou, e o nome permaneceu até hoje, um lembrete da necessidade de segredo durante a guerra. Capítulo 10. E assim termina nossa jornada pelos fatos curiosos da Primeira Guerra Mundial. Vimos como esse conflito, que devastou nações e redefiniu fronteiras, também revelou histórias de bravura, camaradagem e até mesmo humor em meio ao caos. Da trégua de Natal aos pombos correio heróicos, da vida nas trincheiras à influência da guerra na literatura, cada história nos lembra o impacto duradouro desse conflito global. A Primeira Guerra Mundial pode ter terminado há mais de um século, mas suas lições e histórias continuam a ecoar, lembrando-nos do custo humano da guerra e da importância da paz. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui embaixo. Qual desses fatos você achou mais interessante? Ou tem outro que não mencionamos e você gostaria de compartilhar? Vamos continuar essa conversa nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!